Vamos falar de tipologia textual e vamos ver como que duas bancas, as maiores bancas do Brasil, têm apontado questões sobre este tema. Para isso, nós vamos fazer no início aqui uma recapitulação do que são essas tipologias textuais e, claro, mostrando como que elas podem ser abordadas em duas questões. As bancas vocês veem daqui a pouquinho. Então, vamos começar aqui falando que a tipologia textual faz alusão a duas características básicas dos textos. Primeiro, que elas fazem alusão à organização macroestrutural do texto. E essa organização macroestrutural está relacionada diretamente à intencionalidade comunicativa do texto. Logo, se nós temos o objetivo, por exemplo, de contar uma história ou de defender um ponto de vista, a gente vai ter uma dessas tipologias que aparecem agora para vocês. As tipologias mais recorrentes nas provas de concurso público são essas que vocês estão vendo aqui na tela. A tipologia narrativa, a descritiva, a dissertativa, a argumentativa, a injuntiva e a prescritiva. E quando a gente faz alusão a essas tipologias, é bem importante que vocês gravem duas questões. Primeiro, cada uma delas tem um conceito que vai fazer com que a gente consiga diferenciar uma tipologia de outra. Segundo, anotem, as bancas gostam muito de abordar a tipologia predominante em um texto. Por quê? Porque o mesmo texto pode misturar mais do que uma tipologia, ou seja, numa mesma forma de composição de texto, a gente pode ter, por exemplo, a narração e a descrição juntas, a gente pode ter a injunção e a dissertação, mas uma delas sempre vai ser a mais importante. Qual delas? Aquelas que vai estar direcionada ou associada diretamente ao objetivo maior do texto. Vamos ver rapidamente aqui uma revisãozinha dessas tipologias textuais. Começando então, primeiro, pela narrativa. A tipologia narrativa sempre vai dar conta daquele texto que tem como principal objetivo contar uma história. Portanto, deve haver personagens, um conjunto de fatos que vão ser desenrolados ao longo do texto. E esse conjunto de fatos vai acontecer no tempo e no lugar. Então nós temos personagens, que podem ser pessoas reais ou fictícias, que vão se envolver em ações, em fatos, em acontecimentos que vão ser registrados no texto. A segunda tipologia, que é a descritiva, ela faz alusão à ideia de que nós vamos ter um texto cujo objetivo principal é caracterizar uma pessoa, um objeto, um lugar. Então, nesse texto descritivo, a gente tem um retrato de um contexto histórico, de como é uma pessoa, de como é um sistema político, por exemplo. As adjetivações vão ser bastante correntes quando se quer apresentar essa imagem de um objeto, de uma pessoa, de um lugar, de um conceito. E o que é o texto dissertativo? É aquele texto que vai se debruçar sobre um assunto, vai analisar dados, vai analisar as ideias e os contextos e os conceitos também dos quais estão sendo abordados. E o texto dissertativo, puramente dissertativo, é um texto que vai se eximir de apresentar a opinião do autor, o ponto de vista do autor acerca daquilo que ele está falando. Por quê? Porque é o texto argumentativo que tem o principal objetivo de expor o ponto de vista do autor sobre o tema sobre o qual ele escreve. Então, o texto argumentativo ele tem que ter a característica básica de apresentar a tese do autor acerca de um dado tema. E o texto injuntivo é aquele texto de caráter orientativo, que nos ensina a fazer alguma coisa, por exemplo, a instalar um aparelho de ar-condicionado. Aí o texto, manual de instrução, é um exemplo de texto injuntivo. Aquele texto que nos ensina a fazer um bolo, por exemplo, a receita culinária. E o último tipo de texto que nós abordamos aqui é o texto prescritivo, que ele prescreve, ele tem uma noção de ordenação, tem um caráter mais imperativo, mais impositivo, que é um texto, por exemplo, que vai nos indicar o que nós devemos fazer, por exemplo, quando a gente vai ter que executar um mandado judicial. É aquele texto que dá ordem, é aquele que orienta de forma impositiva, de forma a ordenar uma ação. Então nós vimos aqui todos esses 6 tipos textuais, e aí eu separo para vocês duas questões. Como é que as bancas têm abordado este tema nas provas de concurso público? Vamos começar por essa questão aqui da VUNESP, uma questão de nível médio, cargo de nível superior, cargo de administrador judiciário, uma questão do Tribunal de Justiça de São Paulo. Nós temos aqui um texto com vários parágrafos, e aí essa questão vai abordar um parágrafo em especial. Então vocês podem dar até um print aqui para acompanhar toda a composição textual, porque o parágrafo que nos interessa é este parágrafo 5º que já está destacado em azul. Vamos ler rapidamente aqui.
Apesar de sobrarem vagas nesse mercado, conseguir um emprego não é fácil. É fundamental que a pessoa seja atenta aos detalhes, entenda como funciona uma organização e tenha fluência em inglês, porque as melhores práticas vêm de fora do país, sobretudo dos Estados Unidos e da Inglaterra, diz o advogado. Então esse advogado aqui tem a sua voz, a sua fala sendo citada aqui no texto. Ele é uma autoridade no assunto, ele está se posicionando sobre um tema, né? Sobre a melhor condição de um sujeito conseguir uma vaga no mercado de trabalho. E aí vem a pergunta da VUNESP que diz assim: analisando-se a organização do 5º parágrafo do texto, conclui-se que ele é argumentativo-narrativo. Para este parágrafo ser argumentativo-narrativo, ele tem que contar uma história. Nós temos que ter um personagem que diga o que aconteceu com ele, que se diga o que aconteceu com ele. Nós não temos aqui um personagem cuja história, cujo episódio de vida está sendo, por exemplo, retratado aqui. Então não há narração. Então eu consigo já eliminar a alternativa A em função disso. Aí vamos para a alternativa B, estritamente argumentativo. Para ele ser estritamente argumentativo, ele não pode ter nenhum traço de descrição, ele não pode ter nenhum traço de dissertação, ele não pode abordar um tema, ele tem que só defender um ponto de vista. É muito difícil um texto ser puramente, estritamente argumentativo. E nós vamos ver que aquele parágrafo que nós lemos, ele tem mais do que defesa de ponto de vista. Então ele não é estritamente argumentativo. Aí vocês estão vendo que eu já dei uma pista aqui da resposta. Nós temos aqui um texto que de fato indica um ponto de vista. É a posição do advogado em relação àquilo que ele considera adequado para o perfil do profissional, para esse profissional conseguir um emprego. Aí vamos então para a letra C, que diz o seguinte: é um texto descritivo narrativo. Gente, se nós já conseguimos descartar a letra A, que indicava narração, porque nós não temos aqui um personagem cuja história está sendo reproduzida, nós não temos como considerar a letra C como correta, não há narração aqui. Mas será que há descrição? Sim, vai haver descrição, daqui a pouquinho eu apresento para vocês. E aí a letra D, é estritamente descritivo. Não, não é estritamente descritivo, porque o advogado, ele diz que é fundamental que tenha, o perfil desse profissional tenha algumas características. Quando ele diz que é fundamental, ele não está só descrevendo as características desse profissional que vai conseguir a vaga, ele está se posicionando. Então a resposta correta aqui é indicar que tem um ponto de vista, portanto é um texto argumentativo, e quando ele dá as características, ele indica as características desse profissional, ele está descrevendo, criando uma imagem de como deve ser esse profissional. Logo, ele está descrevendo. Por isso que a resposta correta nesta questão aqui é a letra E de escola. Então notem que aqui nós temos que observar quais são as tipologias que aparecem no texto. Mas nós vamos ter outras bancas, como o CESP, que apresenta também essa questão aqui para um concurso de Tribunal de Justiça, agora do Amazonas, também nível superior, cargo de assistente judiciário. Nós temos esse texto aqui e a pergunta vai ser o estilo CESP, certo ou errado? Claro que o CESP faz perguntas também de múltipla escolha, mas isso é em menor quantidade, né? E aqui eu trouxe essa questão para vocês, para observar neste texto aqui, que eu estou mostrando para vocês, o tipo de pergunta, que é o certo e errado, tá? Então nós temos aqui um texto que vai tratar do poder judiciário no Brasil, ele vai apresentar as condições de acesso à justiça. Vocês estão vendo aqui já no primeiro parágrafo, que ele indica a partir da sua linha 3 que o acesso à justiça significa garantia de amparo aos direitos do cidadão. Aí ele vai dizer como que esse acesso vai ser garantido a todos nós. No segundo parágrafo, ele vai começar a apresentar as ondas da justiça brasileira, a primeira onda que ele chama de renovatória, ele vai descrever essa característica da primeira onda. Depois, no terceiro parágrafo, ele vai abordar a segunda onda renovatória, e aí vai passar para a terceira onda no próximo parágrafo. No seguinte vai falar sobre a quarta onda renovatória da justiça, chamada Revolução Digital, essas mudanças rápidas que criar uma nova engrenagem no sistema judicial. E aí ele vai encerrar o texto falando da importância das plataformas digitais de solução de conflitos, que elas vão então popularizar os serviços antes tidos como caros e pouco acessíveis. Então é um texto que vai marcando quanto as tecnologias digitais foram influenciando ao longo do tempo o trabalho da justiça. Então vocês estão vendo aqui pelo meu comentário do texto, eu não vou fazer uma leitura bastante pontual em relação a isso, porque vocês podem fazer o print do texto, porque o texto é um texto bastante longo, porque eu quero mostrar para vocês que esse texto ele faz uma apresentação das fases, das ondas, pelas quais o sistema judiciário brasileiro já passou. E a pergunta é essa:
Como o texto elenca fatos ocorridos ao longo da história da justiça brasileira, é correto classificá-lo como predominantemente narrativo. Atenção! Para um texto ser predominantemente narrativo, ele tem que contar uma história, ele tem que ter os personagens, ele tem que ter uma sequência de fatos, essa história tem que acontecer em algum lugar. É um texto muito próximo, por exemplo, da notícia de jornal, do romance, da literatura, da telenovela que nós assistimos diariamente. Esse texto aqui, ele faz uma apresentação que envolve, sim, informações de cunho histórico sobre a justiça brasileira. No entanto, este texto não tem como principal objetivo contar a história, mas sim dissertar sobre o processo de desenvolvimento do poder judiciário aqui no Brasil, atravessando então nesses espaços históricos as características digitais, as tecnologias digitais que foram incorporadas no fazer cotidiano da justiça brasileira. Nós não temos aqui um personagem sobre o qual vai ser contada a história. Nós temos aqui um texto de caráter dissertativo, logo essa afirmação está errada. Então notem que para ter um texto dissertativo eu tenho que ter personagens reais ou fictícios que enfrentam ou que desempenham um conjunto de ações. Não é o que acontece aqui. Então muito cuidado quando as bancas apresentam esses tipos de enunciados. Para ser predominantemente narrativo, o principal objetivo tem que ser contar uma história de uma pessoa ou de um personagem, se for um texto fictício, e essa história tem que ter um conjunto de fatos acontecendo em um tempo e em um lugar. Não é essa a proposta aqui do texto, portanto, essa afirmação aqui está errada. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa explicação, que vocês acompanhem as batalhas das bancas aqui. Já deixo o meu contato no Instagram para eventuais interações e quero dizer para vocês que a batalha das bancas continua aqui em todas as matérias que fazem parte dos concursos públicos. Sejam bem-vindos e aproveitem bastante todo esse lindo projeto aqui do CEISC.